E eu quero dizer algo para este serviço especial, honrando o legado do evangelista Jimmy Swaggart. Junte-se a nós hoje, enquanto nos reunimos para celebrar uma vida de fé inabalável, música ungida e um ministério que tocou o mundo. O único Deus verdadeiro, o único que pode salvar, que pode curar e pode entregar. Dê ao Senhor um aplauso de louvor. Vire-se e cumprimente alguém ao seu redor. E bem-vindo ao prédio. E aqueles de vocês que estão se juntando a nós, arejando em todo o mundo. Sun Life Radio 77, estações de rádio em todo o país. E transmitindo ao vivo no YouTube e Facebook, damos as boas-vindas a você esta noite, para esta celebração da vida. Serviço para o maior evangelista da América. Meu pai, seu evangelista Jimmy Swaggart, nós agradecemos por ter vindo. Estamos aqui esta noite para homenagear o pai, mas devo tirar um momento para homenagear minha mãe. Mãe, você ficaria... Agradecemos por reservar um tempo fora de sua agenda lotada para estar aqui esta noite. E temos tantos convidados especiais que são amigos da família, que entraram. E eu gostaria que pudéssemos dedicar um tempo para reconhecer e ter cada um deles em pé. Mas o tempo simplesmente não permitirá. Mas há algumas pessoas que eu sinto que devo ter um momento para reconhecer. Um dos amigos de longa data do meu pai, quase 50 anos. Estamos tão felizes e honrados esta noite por ter o irmão Kenneth Copeland. Irmão Copeland, pode levantar-se, por favor. Nós te honramos. Agradecemos por ser amigo do meu pai. Ele te amou muito. Também estamos muito honrados esta noite por ter o assistente geral, superintendente das Assembleias de Deus, irmão Rick Dubose. Aqui, Rick. Você ficaria, por favor? Vamos recebê-lo. Estamos tão felizes que ele está aqui. Também, irmão Tony Stewart, o superintendente assistente da Igreja de Deus. Tony, você ficaria de pé. E um dos meus novos melhores amigos, Dr. Anthony George Pastor, Primeira Batista Atlanta, Geórgia. Você ficaria, Anthony? Mas também quero tirar um momento, reconhecer alguns indivíduos que estavam aqui, que nos ajudou a tirar o ministério da televisão do chão. Quando tiramos a transmissão de televisão de um estúdio, depois que Deus disse ao pai para começar a filmar as cruzadas, foi um grande empreendimento. Todo o equipamento, a iluminação, todas as pessoas técnicas, cinegrafista, não sabíamos como encontrá-los. Mas Deus colocou em nosso caminho Dave Cooper, que foi fundamental na construção do zero.
O que você vê a cada semana, todos os dias agora na televisão. Dave, você poderia ficar, por favor? Nós te honramos. E o cavalheiro que dirigiu todas aquelas cruzadas de arena, todas aquelas cruzadas internacionais, Danny com eles. Você suportaria, Danny? Nós te amamos, cara. Nós amamos vocês. Agora você sabe. Temos algumas cartas que quero tirar um momento para ler. A Sociedade Hispânica Mundial das Assembleias de Deus expressa nossas sinceras condolências pelo falecimento do reverendo Jimmy Lee Swaggart, um servo fiel, valorizado amigo e colaborador. Colaborador na missão do reino. Sua vida foi uma inspiração para todos nós que servimos ao Senhor. Agradecemos a Deus por seu legado, que permanecerá vivo em nossas memórias e corações. Seu exemplo continuará a nos encorajar a perseverar no trabalho que ele tão amorosamente e devotamente apoiou. Ele foi uma bênção imensa para as Assembleias da Família de Deus em Latim América, deixando uma marca indelével de fé, compromisso e amor pela causa de Cristo. Embora hoje sintamos a tristeza de sua ausência, somos encorajados pela gloriosa esperança do reencontro eterno, onde estaremos juntos para sempre na presença do Senhor. Para sua família e entes queridos, expressamos nossas mais profundas condolências, nossas orações e nossas sinceras condolências. Que a paz e o conforto do Espírito Santo, que sustentam em todos os tempos com gratidão e amor em Cristo, em nome de todo o nosso Conselho de Administração, Ricardo Castillo, Presidente. Sociedade Hispânica Mundial das Assembleias de Deus. Nós agradecemos por isso. E este é realmente muito legal. A família do reverendo Jimmy Swaggart. Querida família Swaggart, Melanie e eu ficaram profundamente tristes ao saber da morte do reverendo Swaggart e enviar nossas mais profundas condolências. Estamos honrados em nos juntar a seus muitos amigos, sua linda família e sua amada congregação em celebrar sua vida notável e legado duradouro. Ele será lembrado para sempre por sua bondade, paixão e dedicação inabalável para compartilhar o amor de Deus. Graça e glória eterna. Sua memória sempre será uma bênção em nossas vidas e continuará a inspirar todos aqueles que o conheciam e amavam. Você permanecerá em nossas orações por conforto permanente e paz. Com muitas felicidades, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. O presidente ligou para o pai um tempo atrás e disse a ele. Ele disse que eu vi e assisti mais de 200 de seus sermões. Não é de admirar que ele seja um presidente tão bom. Fora das poucas palavras de 4 letras de vez em quando. Mas agradecemos, senhor presidente. E sua família bem. Você sabe que eu posso ouvir a voz do meu pai no meu ouvido agora. Danny com uma multidão assim. Não se esqueça de levar uma oferta. Ele sempre foi um evangelista. E vamos receber uma oferta. Generoso. Eu disse a todos os nossos convidados. Esses são os assentos de $10.000. Pegamos cheque, cartão de crédito ou dinheiro. Mas gostaríamos de encorajá-lo a ser generoso e amanhã estar em oração. Começando amanhã de manhã às 5h00 vamos começar nosso Sharathon mensal. E estamos pedindo que você junte sua fé conosco, acreditar que o Senhor falará aos corações de toda a nação e ao redor do mundo, Pai. Nós viemos antes de você em nome do seu Filho Jesus. Somos muito gratos.
para poder se unir. Isso é vida e adorar você. Pedimos que você abençoe cada um que está aqui. Pedimos que aqueles que dirigiram, que você manterá sua mão sobre eles quando eles partirem. E, Senhor, estamos pedindo como eles dão esta noite. Que você abençoaria cada um deles. E nós te damos todo o louvor e glória. E todo mundo disse amém agora, não passamos baldes. Por aqui no Family Worship Center, porque acreditamos em você trabalhando essas calorias. E alguns de vocês precisam fazer algum trabalho. Marchamos por aqui e deixamos cair nossas ofertas aqui. Bem aqui, então eu vou pedir para você vir agora. Vamos lá se você fizer um cheque. Vá para o centro de adoração da família. E também vamos tirar um momento apenas para a comunhão. Bem, há uma luz em... Obrigado por voar. E cantar a música, John, mas eu vejo o...
Um dos ministérios de extensão que estava tão perto do coração de papai foi a distribuição da Bíblia de estudo do expositor. Quando o Senhor nasceu em seu coração para fazer este estudo da Bíblia, alguns anos atrás, nós nunca sonhamos que, como hoje, como eu estou aqui, que estaríamos em quase 7 milhões de Bíblias vendidas. Traduzido para 6 idiomas diferentes. Mas o alcance que estava tão perto de seu coração foi a nossa distribuição da Bíblia do expositor para pastores e trabalhadores em todo o mundo, gratuitamente e com sua ajuda. Aqueles de vocês assistindo por SBN, conseguimos distribuir um pouco mais de 4 milhões de Bíblias ao redor do mundo. Inglês, espanhol, português, alemão, francês, russo. E o último? O último negócio do ministério, que o pai pôde participar antes de ir para o hospital. Estava em uma tarde de sexta-feira, quando Nick Minha, seu assistente administrativo, disse: Irmão Swaggart, acabamos de entrar no Novo Testamento do expositor vietnamita e ele tem que segurar. Ele tem que polegar através dele e olhar para ele. Ele ficou tão emocionado. E agora estamos no processo de distribuição no Vietnã. Sem que o expositor do Novo Testamento. E muito em breve terminaremos com a língua Hmong. O povo das colinas do Vietnã e Camboja. E estaremos distribuindo Bíblias. Então isso aconteceu através de uma reunião que o irmão Dave Rivera, ele voou para Baton Rouge e perguntou ao pai. Ele disse que há um movimento de Deus ocorrendo no Vietnã, mas precisamos estudar Bíblias. Você traduziria a Bíblia de estudo do expositor? Foi um processo de 5 anos. Mas terminamos. Irmão Rivera, eu quero que você venha. Um veterinário do Vietnã. E quero dizer algo aos políticos. Graças a Deus, alguns políticos estão começando a se levantar, mas, Senhor, eu te lembro que os políticos são os menos acreditados de grupos neste Estados Unidos da América. A mídia correndo por último. Eu quero dizer isso para vocês, políticos, e sou conhecido por dizer o que penso e o que acredito. E não medindo palavras. Seus dias de hipocrisia acabaram. Eles terminaram, é isso. Senhor político, quando você se aproxima de agora em diante e diz que estou concorrendo a um cargo, se é para o apanhador de cães da cidade ou para o presidente dos Estados Unidos, o povo americano vai te fazer algumas perguntas. Senhor ou senhora, eles vão te fazer algumas perguntas e você vai ter que respondê-las. Eles vão te perguntar como você está em um monte de coisas. Eles vão te perguntar como você se posiciona sobre o aborto. E você vai ter que responder. Eles vão te perguntar como você se posiciona sobre a chamada emenda de direitos iguais. Você vai ter que responder.
Eles vão perguntar como você se posiciona sobre a liberdade religiosa. Senhor, e você vai ter que responder. Eles vão até perguntar como você está dirigindo bêbado, Senhor. E se você waffle ao redor, eles vão te expulsar tão rápido que você vai quicar como uma bola de borracha. Agora eu lembro o senhor político. Não estou dizendo isso no Pumpkin Patch USA. Eu estou dizendo isso na Big Apple. Nova York é a encruzilhada do mundo. Restaurantes perto de Grand Central Station, Madison Square Garden. E eu apoio com a palavra de Deus Todo-Poderoso. O povo americano que está dizendo de volta a Deus. De volta à Bíblia, de volta às questões morais. De volta ao Deus de nossos pais. De volta ao Deus que fez esta nação grande. Aleluia. 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 Você vê, isso é o que torna a televisão tão poderosa. Aqueles de vocês me observando, você está confortável em seu pecado. Você tem problemas de conforto em sua bebida. Você está confortável em seu jogo, sua fornicação. Você está trapaceando do jeito que você tem vivido. Mas você está sentado. E você tem assistido e observado e visto essas transmissões semana após semana. E algo está funcionando em você e seu coração. Você não é mais o mesmo. Não traz o prazer. O pecado não que uma vez trouxe na mesa. Mas você sai depois de algumas mãos, você bebeu sua cerveja, mas agora está falhando na sua língua. Você entra em um filme não sujo. Você senta lá por 20 minutos e se levanta. Você não sabe o que há de errado com você. Eu vou te dizer o que há de errado com você. Você foi exposto ao Evangelho de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Convicção está tocando seu coração. Não estamos jogando um jogo de tiddlywinks espirituais. Isso não é alguma ginástica espiritual que estamos passando. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso é uma questão de eternidade. Eu não estou aqui para minha saúde, ou para ver ou ser visto. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa. Você nunca mais será o mesmo depois de ouvir. Vai ser um coração antiquado. Sentiu o Espírito Santo. O céu enviou o diabo perseguindo matando o verdadeiro sangue azul vermelho quente. Reunião de mãos dentro de casa dada por Deus para Jesus Cristo. Diga quando eu gosto de tudo que você faz. Jimmy Swaggart. Eu gosto do que sinto. Eu gosto do que sinto. Eu amo a música que eu sento aqui na minha sala de estar em casa e vejo você semana após semana. Eu choro com você e fico feliz com você. E eu bato palmas com você. E eu apenas me levanto às vezes e vou com você. Mas estou meio que recuando quando você começa a falar sobre aquele falando em línguas. Mas deixe-me dizer uma coisa, irmão. Deixe você me ouvir bem. A razão pela qual você sente o que eu prego, a razão pela qual toca seu coração, a razão pela qual você continua voltando para aquele aparelho de televisão, não é por causa da política. Não é por causa da habilidade, não é por causa de Jimmy Swaggart. Não é por causa do talento, mas é por causa do poder do Espírito Santo, que flui como um rio através deste pobre estrutura frágil, que estende a mão e toca seu coração e toca sua vida. O Espírito Santo, aleluia. Tudo bem. Eu vou te dizer porque é Jesus. Em Gênesis, ele foi o Criador. Ele era o cordeiro de Abel, arca de Noé, o carneiro de Abraão e os poços de Isaque. Ele era a escada de Jacó e os sonhos de José. No Êxodo, ele é o tabernáculo e o sacerdócio. E Levítico. Ele é os números da aliança palestina. Ele é a nuvem, mas o dia e o fogo, mas a Deuteronômio, ele é a menina dos seus olhos. E Josué, ele é o fio escarlate. E julga que ele é o osso de uma bunda. E 1º e 2º Samuel, ele é o doce cantor de Israel. E 1º e 2º Reis. E 1º e 2º. Ele é o templo e o santo dos santos. E Esdras e Neemias, ele é a restauração. Em Ester, ele é a festa de Purim. No trabalho, ele é paciente. Em Salmos, ele é o poeta, o pastor e o coro. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador.
Na canção de Salomão, ele é a rosa de Sharon e o lírio do vale. E Isaías, seu nome é maravilhoso e poderoso Deus e príncipe da paz. E Jeremias, ele é o bálsamo de Gileade. E Ezequiel, ele é a roda no meio da roda. E Daniel, ele é uma pedra cortada sem as mãos. E Oséias, ele é o regáter de Israel. E Joel, ele é o Espírito derramado. E Amos, ele é o reino eterno. E Obadias, ele é o dia do Senhor. E Miqueias, Neemias e Abegá. Ele é o milênio e Zacarias e Ageu. Ele é o dia do Senhor e Zacarias. Ele é o Senhor vindouro e Malaquias. Ele é o poderoso Senhor e ele é o Rei. E Marque, ele é o Salvador. E Luque, ele é o homem. E João, ele é Deus e age. Ele é o Espírito Santo em Romanos. Ele é graça em 1º e 2º Coríntios. Ele é os dons do Espírito em Gálatas e Efésios. Filemão em Gálatas, ele é a nova aliança. Em 1º e 2º Tessalonicenses, ele é a esperança abençoada. 1º e 2º Timóteo, ele é o pregador e o diácono. E Tito e Filemão, ele é doutrina cristã e Hebreus. Ele é nosso grande sumo sacerdote. E James, ele é o curandeiro. E 1º e 2º Peter, ele é o sangue precioso e primeiro. 2º e 3º João, ele é amor. E Jude, ele é a fé e revelação originais. Ele é a visão, ele é as igrejas. Ele é o livro de 7 selos. Ele é os 7 profetas, ele é os 7 selos. Ele é os 7 frascos. Ele é as 2 testemunhas. Ele é a mulher vestida de sol. Ele é o refrão do aleluia. Ele é a nova Jerusalém, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Bem, aleluia. Que pregador! Que pregador você conhece, pai? Os amores de sua vida foi primeiro o Senhor. Segunda mãe. Terceira pregação. Quarta música. Estou sendo um pouco brincalhão. Ele amava sua família. Ele amou. Ele me amou como um filho. Lembro-me não muito depois de começar a pregar. Ele me colocou no escritório. E ele disse, eu não vou te mostrar como montar um sermão. Você tem que descobrir isso por si mesmo. Eu não vou. Eu não vou te dizer como pregar. Você tem que encontrar sua própria voz. Mas ele disse, eu vou te dizer isso. Toda vez que você se levanta para pregar, nunca se esqueça que você tem a alma das pessoas em suas mãos. Ele amava seus netos. Jennifer Gabriel Matthews. E cara, ele amava seus bisnetos. A única coisa que me irrita é que ele foi mais generoso com eles do que eu. Ele daria a eles qualquer coisa que eles quisessem. Você sabe quando Sam conseguiu sua licença? Vamos comprar um carro. Quando eu tirei minha licença, conseguir um emprego, Donnie, sério. Foi em uma segunda-feira, ele disse. Sexta-feira é melhor você ter um emprego. E eu fiz Arcos Dourados. O pior trabalho do mundo. Fazendo batatas fritas. Mas ele amava sua família. Aproveite isso.
Debbie e eu estamos muito orgulhosos de nossos 3 filhos. Jennifer, ela e seu marido Cliff. Eles moram em Athens, Georgia. Mãe de Harper e Harrison. Matt, Gabriel. Jill, é claro que você os conhece. Mãe e pai de 4 lindas meninas. Sam, Abby. Caroline Mackenzie. Matthew e sua esposa Joanna moram em Tulsa. 3 filhos maravilhosos, Ryder, Lola e Navy. Esta noite, nosso primeiro orador para esta noite. Tenho muito orgulho de apresentar meu filho Matthew. Mateus. Eu te amo, cara. Também te amo. Cara, É meio difícil de seguir depois de todas aquelas fotos. Eu só queria chorar lá em cima. Boas lembranças e então, claro, antes disso, papo apenas trazendo o fogo para baixo pregando. Mas antes de começar, queria apresentar 2 dos meus filhos. Eu tenho o Cavaleiro, meu mais velho. E Lola quer que você saia... Cada um deles. Cada um deles escreveu um pequeno discurso. Eles realmente escreveram para o funeral ontem. Eu acho que foi bom o suficiente para chamá-los para o grande momento. Vou deixar o piloto começar. 17 anos, Cavaleiro Presley Uanum. Você está pronto para ir? Você se sente bem? Ok, olá! Eu sou o Cavaleiro Swaggart. E eu estava lendo na minha Bíblia. E esse versículo realmente se destacou para mim. E isso me fez pensar no papai Jimmy Swaggart. Em Gênesis 12, 2-3, diz: E eu farei de você uma grande nação, e eu vou te abençoar e tornar seu nome grande. E então você será uma bênção. E eu vou abençoar aqueles que te abençoam, e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. E então eu vou amaldiçoá-los. E em todas as famílias da terra serão abençoadas. O que vejo neste versículo é que Abraão confiava em Deus. E em troca muitas pessoas foram abençoadas. E acho que esse é o legado que papai Jimmy deixou para nós. Quando confiamos em Deus, as pessoas são abençoadas pelo que fazemos. E através de Jimmy Swaggart, todo mundo foi salvo. Tantas vidas foram mudadas para o bem. E sim, e então te amo. Sinto sua falta, papai. Mal posso esperar para vê-lo no céu tigre. E acho que temos um pouco... Não temos banquinho para Lola. Ok, então ela é boa, né? Vocês podem vê-la. Ela é pouco mais baixa. Ok, aqui vamos nós. Ok. Oh, meu Deus, eu estou na tela. Uau. Ok. Oi, eu sou Lola Swagger. E eu sou bisneta do papai. Eu não diria que papai faleceu. Eu diria que ele passou além. Além de nossos maiores desejos e desejos. Ele viveu toda a sua vida, servindo e ouvindo o Senhor à distância. E agora ele está bem perto de Deus. Quase faz meu coração pular. Que ele está agora com a pessoa de quem tem falado toda a sua vida. De sua autobiografia Amazing Grace. Ele teve uma experiência com Deus, e foi assim que ele explicou. Citação. E tenho grande dificuldade em tentar explicar como ficou. Você pode dizer que era luz líquida, e ainda não existe tal coisa que eu conheça como luz líquida. Então imagine agora que ele está nadando em uma piscina da luz do Senhor. A primeira vez que ele ouviu falar do Senhor, ele tinha 8 anos na fila para um filme como se fosse todo sábado. A linha estava se movendo devagar, e quando havia cerca de 10 a 15 crianças na frente deles, o Espírito de Deus falou com ele e disse: Não vá neste lugar, dê seu coração para mim. Você é um navio escolhido para ser usado exclusivamente em meu serviço. Claro que ele era apenas uma criança, então ele meio que ignorou, embora soubesse que era o Senhor. Então a mulher no balcão começou, dispensando os ingressos para o filme. Quando havia cerca de 3 a 4 crianças na frente dele, o Senhor falou com ele novamente dizendo a mesma coisa. Ele ainda ficou na fila.
Quando ele chegou à janela, o carretel do bilhete ficou preso. Ele acreditava firmemente que era um ato de Deus. Papai agarrou seu quarto, virou e deixou a senhora Verde perguntando a Jimmy: "Você quer vir ou não?" Ele permaneceu em silêncio. Continuou caminhando. Ele sentiu um súbito levantamento de peso de seus ombros. Cerca de 50 libras. Ele voltou para casa e disse animadamente à mãe: "Eu fui salvo." Daquele momento em diante, ele traria para a escola sua pequena Bíblia, que ele manteria no bolso. E ele leu o Evangelho durante o almoço e recesso todos os dias. Ele tinha apenas 8 anos aprendendo a ler. Ele disse em sua autobiografia: "Eu me apaixonei pela Bíblia, desde a tenra idade de 8 anos em diante. Meu pai é tão inspirador. Você nunca encontrará outro homem que ame o Senhor mais do que ele. Ele fez tudo ao seu alcance para mudar o mundo. E ele fez isso. Então ele fez de novo. E além de toda razão, ele fez isso de novo. Tantas pessoas neste mundo nunca mais serão as mesmas por causa de Jimmy Swaggart. Então, do querido do papai Angel Lola, eu o respeito. E estou honrado e orgulhoso de... Lembro-me de quando Francis e eu economizamos cada dólar que podíamos economizar por meses para fazer minha primeira gravação. Eu fui para Houston. Não sabia nada no mundo sobre gravação. Não sabia de nada. Meu marido estava relutante porque, número 1, ele só cantava música gospel. Então, em sua mente, você sabe, eles não estão interessados na minha música. Porque eles seriam quando eles têm todos esses grandes cantores. E eles têm todos esses músicos tremendos. Ele não conseguia compreender que as pessoas não vão ouvi-lo tocar e cantar. Eu sentei no banco. Então eu ouvi, eu sabia as reações das pessoas. Eu apenas comecei a encorajá-lo a fazer um álbum. Ele diz não, não. Na verdade, eu disse a ele tantas vezes que, quando eu o encorajaria a fazer algo que eu senti que o Senhor queria que ele sempre vai recusar e dizer não. Que você sabe, ninguém vai comprar meus discos. Não sei quantas vezes ouvi isso. Ela disse agora: Deus te deu um talento. Ele te deu um presente. E há algo nele chamado Espírito Santo. E ela disse que não vamos deixar essa coisa nos parar. Vamos fazer e vai abençoar milhões de pessoas. Eu não tinha ideia de que atingiria as alturas que tem hoje. Mas eu sabia que as pessoas comprariam seus discos. E está além dos meus sonhos mais loucos até hoje. Eu despertei. Esta manhã de um sono tranquilo ontem à noite. Estou acordado ou estou sonhando? Foram os pensamentos que encheram minha mente. Indo rapidamente para a janela, para abrir as cortinas, como eu tinha feito pelo menos 10.000 vezes mais. Instantaneamente, para meu espanto,
Ou havia milhões. 10 vezes milhões. Louvar o santo é o nome. Digno é o Cordeiro, eles dizem, que se senta no trono. Eu me juntei a eles em seu canto, e eu o vi virar para olhar em minha direção com os olhos. Você está finalmente em casa. Cerca de 7 anos atrás, Deus me deu uma visão dos portais da glória. Eu vi em sua glória. Eu vi em sua majestade. Eu vi o Deus do céu nesta visão que eu vi. Redentor sentado à direita do Pai. Eu me vi olhando para a visão, que está registrado e descrito no livro da Revelação. E nessa visão, enquanto eu estava lá, eu estava orando por algum tempo. Eu estava procurando por Deus. Nunca esquecerei o momento, a hora e o lugar. Alguém disse à senhorita Margaret: "Você deve ter gritado de alegria." Eu não. Você deve ter levantou as mãos em adoração. Em louvor, não, eu não fiz. Quando você estava em sua presença, você deve ter literalmente sido dominado pela alegria. Não, eu não fiz. Eu fiquei lá e... para ver que agora está vazio, mas um dia será preenchido. E eu caí de joelhos e escondi meu rosto, porque eu não conseguia olhar para ele. Eu estava tremendo, e cheguei tão perto na minha visão de morrer. E eu vi todos os pecados que eu já cometi. Eu vi cada falha, cada falha. Até as coisas boas que eu posso ter eram ruins. E eu queria esconder meu rosto e não conseguia olhar para ele, quando de repente uma voz falou daquele trono, como se pudesse ler minha mente, e disse: aqueles querubins, aquelas criaturas horríveis que choram totalmente. Santo, santo. E ele disse: fique de pé e olhe para o seu Redentor, pois você é digno. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Oh, me escute, mundo. Me escute um dia quando você estiver lá. Justo, mas será porque você é lavado no sangue. O sangue, o sangue. O sangue, o sangue, o sangue do Cordeiro. Uau!
Eu me inclinei e disse ao pai apenas um minuto atrás. É como se ele ainda estivesse aqui. Eu vou rezar a oração do pecador. E há um grande número aqui que precisa orar. E eu vou orar e eu quero que você ore comigo. Acredite em cada palavra que você está dizendo e Jesus Cristo vai entrar em seu coração. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu vengo a ti. Vengo a ti no santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Santo nome de Jesus, estou cansado. Estou cansado do pecado. A maneira como vivi, e a maneira como vivi, e as coisas que eu fiz, e as coisas que fiz, e as coisas que fiz. Perdão meus pecados, perdão meus pecados. Purifique-me com seu precioso sangue. Purifique-me com seu precioso sangue. Purifica-me com teu precioso sangue. Lave-me e eu estarei limpo. Me ame e eu serei puro. Me ame e eu serei puro de acordo com sua palavra. Se confessarmos o Senhor Jesus com a nossa boca e acreditar em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, a sua palavra, em obediência à sua palavra, com minha boca, eu confesso. Eu confesso o Senhor Jesus. O Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Como meu Senhor e Salvador, e de acordo com sua palavra. Estou lavado, estou santificado. Estou justificado. Estou salvo. Louvado seja Deus. O que quer que você... sobre você. Seu coração é... independentemente do que... Sim, ele faz. Importa sobre você. Se limparmos,
Sim, faz. Sua graça. Você é linda. Sim, você é. E quando você. Senhor, sua beleza. Temple. Você é a graça de. Você é linda. Lindo. Seu rosto. E quando. Seus olhos. Eu possuo esta criança. Sua graça abunda. Para mim, ó sim, sua graça. Abunda. Se curvar para mim. Para mim. Nós vamos. Eu não vou te segurar por muito mais tempo. Só até eu terminar. Eu quero ler meu texto esta noite. As palavras do apóstolo Paulo. 1 Coríntios com licença. 2 Timóteo, capítulo 4. Começando no versículo 6. Pois agora estou pronto para ser oferecido, que a hora da minha partida está próxima. Eu lutei uma boa luta. Terminei meu curso. Eu mantive a fé. Doravante, está reservada para mim uma coroa de justiça, que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia. E não apenas para mim, mas em todos eles também que amam sua aparição. Eu estava pregando na Austrália alguns anos atrás. E depois do culto, um querido irmão veio até mim e disse que eu tinha que estar aqui esta noite para compartilhar algo com você. Ele disse que eu sou um evangelista missionário. Eu viajo para as ilhas ao redor da Austrália e Nova Zelândia, principalmente as Ilhas Salomão, para pregar o evangelho. E ele disse, há um ano, fui informado de um particular. Tribo de pessoas em uma daquelas ilhas do Pacífico que foram isolados e separados.
e me disseram que eles nunca tinham ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. E me perguntaram se você gostaria de ser o primeiro a compartilhar o Evangelho. Ele disse que meu coração pulou dentro de mim, e eu disse, vamos. Ele disse para chegar lá, tivemos que pegar um voo para a cidade principal. Então tivemos que pegar outro voo pela ilha. Então tivemos que conseguir terra. Um Land Cruiser que dirigimos até a estrada terminou, e então tivemos que andar. E ele disse que estávamos caminhando, subindo e descendo colina e vale. E meu guia me disseram, disse agora quando chegarmos ao topo da colina e começarmos a descer. Vamos fazer uma curva, e você finalmente estará na aldeia. E eu estava pensando comigo mesmo, eu vou ser o primeiro a compartilhar o Evangelho. E ele disse enquanto fazíamos a curva, ele disse que eu podia ouvir música à distância, Ele disse que quanto mais perto eu chegava, comecei a gostar disso. Não pode ser o que estou ouvindo. E ele disse quando eu cheguei ainda mais perto, ele disse que eu percebi o que eu estava ouvindo vindo daquela aldeia era o irmão Swaggart, cantando a um rio. E ele disse que eu fui derrotado. E ele disse, cheguei à aldeia e entrei e tudo parou. E eles pegaram o chefe, ele veio até mim e olhou para mim. E as primeiras palavras que ele disse, Jimmy te mandou. Ele disse com licença, ele disse que Jimmy te enviou. E ele percebeu que estava falando sobre o irmão Swagger. E ele vai bem. Ah, bem, sim. E eu pergunto sobre como você, o que está acontecendo aqui. E ele disse há alguns meses, um comerciante da Nova Zelândia passou. Ele disse que eles vêm algumas vezes por ano e nós negociamos. E ele disse que tinha uma fita cassete e ouvimos tocando. E ele disse que o chefe olhou para mim. E ele disse, nós realmente não entendemos o que estava sendo cantado. Mas sentimos algo. Nós nunca tínhamos sentido antes. Quando terminamos nossa negociação, perguntamos a ele se poderíamos ter aquela fita cassete. E ele nos deu um pequeno toca-fitas. E eles conectariam uma bateria e alguém acabaria com ela. E ele disse que começamos a ouvir essa fita. Nós realmente não sabemos quem é esse homem. Mas sentimos algo. E agora, ele enviou você para nos dizer como conhecer aquele sobre o qual ele está cantando. E ele disse que eu tenho que pregar o Evangelho, que resume a vida do meu pai. Pregando o Evangelho. Deus nos deu esta família, uma grande herança. Mas Ele também nos deu uma grande comissão. Como Deus falou com Josué. Em Josué capítulo 13, e disse a ele que ainda há muita terra a ser possuída. Eu quero notificar o diabo. E eu quero notificar o reino das trevas. Este ministério não acabou. Há muita terra a ser possuída. E enquanto Gabriel e eu tivermos fôlego, enquanto estivermos neste púlpito, vamos apontar o dedo em uma câmera de televisão e vamos dizer ao mundo que há um Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para derramar seu sangue para salvar. Humanidade, temos a maior mensagem do mundo.
Não há mensagem maior do que Jesus salva. Jesus cura, Jesus liberta. E Jesus batiza no Espírito Santo. E Ele está voltando em breve. O Evangelho é a maior exportação que a América tem. E Deus ressuscitou. Esta rede Sun Life Broadcasting Network, a rede de televisão cristã que mais cresce na história da televisão cristã. E agora, Gabriel e eu, nós carregamos esse manto. E eu disse às pessoas esta manhã, quando o pai faleceu, e eu estava naquele quarto de hospital e eu me inclinei e o beijei na testa. E eu disse a ele que o amava. E eu disse a ele que vamos terminar o trabalho. Nós vamos... O dom de papai como evangelista foi dado por Deus. Você não pode aprender isso na escola bíblica. Você não pode aprender isso de um livro. É do trono de Deus. Uma paixão por almas. Consumido com almas. Agradeço a Deus por esse legado. Tenho orgulho de ser filho de Jimmy Swaggart. Existem dois homens na palavra de Deus que eu acredito que resume o pai. O primeiro é David, o doce cantor de Israel. Davi mostrou a Israel, a nação de Israel, que verdadeiro arrependimento foi. Meu pai mostrou ao mundo o que era arrependimento bíblico. E o que era agonizante. Tempo horrível aos meus olhos. Meu pai nunca ficou mais alto. E naquele dia, ele me mostrou o que um homem de Deus realmente era. O segundo é o apóstolo Paulo, aquele que Deus divinamente escolheu para dar o significado da nova aliança, aquele que Deus depositou em seu coração. O que a nova aliança era tudo sobre, e a nova aliança é sobre a cruz. Em 1997, quando o Senhor começou a se abrir para o meu pai, a grande mensagem da cruz não é nova. Paulo ensinou, mas esqueceu. E não falando da cruz em termos de salvação. Entendemos que só estou falando sobre a mensagem da cruz em relação à santificação. Estão vivendo para Deus. Como o mundo da igreja está tão envolvido, eles entendem a justificação pela fé, mas então eles tentam se santificar por suas próprias obras. E por sua vez, frustram a graça de Deus.
E eu me lembro dele me dizendo, apontando para a palavra de Deus e dizer, Donnie, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que a resposta está neste livro. E eu vou encontrar a resposta. E então Deus começa a se abrir para ele. Que grande revelação! Quantos de vocês aqui esta noite, você ama o Senhor, mas você estava preso pelo pecado. Houve problemas em sua vida, mas um dia você ligou o SBN. E a mensagem da cruz mudou sua vida. E ao mesmo tempo o Senhor disse ao Pai, eu vou te mostrar algumas coisas sobre o Espírito Santo. Que você nunca soube, que ele começou a mostrar-lhe como o Espírito Santo pode trabalhar apenas dentro dos parâmetros da obra acabada do Calvário. Seu verso favorito tornou-se Romanos 2 para a lei do Espírito de vida em Cristo. Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Deus deu a ele uma vida plena, um ministério completo. E ele transformou através do poder de Deus tantas vidas. O apóstolo Paulo disse, pois agora estou pronto para ser oferecido. A palavra-chave aqui é oferecida porque fala. Do ato do Antigo Testamento, de derramar da oferta de bebida, antes que o holocausto fosse oferecido, a oferta de bebida seria derramada pelo padre. Paulo disse, eu fui derramado. Agora estou pronto para ser oferecido. Meu pai derramou sua vida pelo Evangelho. Eu me lembro quando... História engraçada. Alguns anos atrás, ele estava o Hall da Fama do Rock and Roll. Enviou uma carta ao pai e eles disseram, estamos homenageando seu primo, Jerry Lee Lewis. E você não está feliz que logo antes de morrer, Jerry voltou para o Senhor. Seu outro primo, Mickey. Lembro-me do dia em que ele ligou para o escritório. Jimmy, acabei de ligar para dizer que acertei com Deus. E ele disse, estamos homenageando Jerry com um prêmio pelo conjunto da obra. E queremos que você esteja lá. Queremos que você participe. E a primeira reação de papai foi que eu não estou fazendo isso. Mas eu e Gabriel dissemos, sim, você é. E então fomos para Cleveland. Quero dizer, foi um maravilhoso. Eles nos pegaram em uma limusine. Eu não quero dizer um carro da cidade. Quero dizer uma limusine. Eles não nos colocaram no Holiday Inn. Eles nos colocaram no rico Carlton. Uau! Essa foi a terceira sexta-feira. Na manhã seguinte, papai teve que ir ao auditório porque eles queriam que ele cantasse. E ele teve que conhecer a banda. Eles trouxeram músicos de Nashville. Alguns dos maiores músicos de sessão, ele repassou a música. Naquela noite em que entramos, eles tinham assentos reservados para nós. E o pai tinha um camarim na parte de trás. Chris Christopherson foi o mestre de cerimônias. Um homem gracioso, ele acabou de falecer. Ele foi tão gentil com o pai que passamos grande parte do dia visitando. E Jerry Lee é doce com ele. E naquela noite,
mãe e eu, Debbie. Gabriel, Jill. Éramos todos Matthew e Jennifer. Estávamos na plateia lá. E a primeira coisa que notei, um ato após o outro, eles se levantavam e cantavam. Mas não notei nenhum dos outros artistas, que estavam todos nos bastidores, prestaram atenção. Eles não saíram, eles não ouviram nada. Eles continuaram um após o outro. E eles desceram e papai foi o último artista. Chris Christopherson saiu e o apresentou. E você sabe, esta não era uma multidão de igreja. Ok. Como você está, cara? Tudo está longe, cara. Você sabe, nada mais ridículo do que assistir pessoas de 70 anos rock and roll. Venha agora. Eles eram cerveja meio acesa, você sabe que era apenas... Eles não foram santificados. Vamos apenas colocar dessa forma ou justificar. E Chris Christopherson apresentou que... E você falando sobre Buzzkill. Era como se o ar fosse sugado para fora do lugar o que ele está fazendo aqui. E papai saiu, sentou-se ao piano. E você sabe que ele não podia sentar ao piano e falar sem... Correndo os dedos sobre os marfins. Ele começou a compartilhar histórias de como seu pai, meu avô, era um plantador de igrejas aqui na Louisiana, para as Assembleias de Deus. Ele foi pioneiro na segunda Assembleia da Igreja de Deus, em Baton Rouge. Ele começou a contar a eles como ele iria para uma cidade e montou uma tenda, e pregou noite após noite, depois de noite após noite, até que pessoas suficientes fossem salvas, comprar imóvel, construir um edifício. E ele começou a contar como ele e Jerry Lee estavam lá todas as noites para brincar, para fornecer a música para cantar. E então ele disse que essa era uma das músicas que iríamos jogar. E você começa a tocar aquele piano, comece a cantar Precioso Senhor. Pegue minha mão, me leve e me ajude a ficar de pé. E de repente, eu estou falando sobre o Espírito Santo. De repente, a presença de Deus entrou naquele lugar. Solavancos de frio estouraram na parte de trás do meu pescoço. Eu olhei em volta e as pessoas que estavam zombando e rindo. Dentro de 30 segundos houve lágrimas rolando pela bochecha. Eu não exagero. Eu olhei para a esquerda do palco e todos os artistas saíram de seu camarim. E eles estavam parados na beira daquele palco, assistindo atentamente e ouvindo, e vi alguns deles alcançarem o bolso de trás. Puxe o lenço. E começou a enxugar as lágrimas de seus olhos. Pai terminou. Quando ele atingiu a última nota, ele apenas se levantou e saiu do palco. Era como Moisés separando a água. Quando ele caminhou, todos eles se separaram. E ele passou por eles, eles são todos como... Não havia som. Por pelo menos 5 segundos sem som. Então, de repente, o lugar entrou em erupção. Eles ficaram de pé. Começou a bater palmas. Chris Christopherson voltou ao pódio para tentar continuar. E ele não conseguia falar. Ele ficou lá com as mãos no púlpito. E ele começou. Ele tentaria falar e ele iria... E então ele daria um passo para trás.
Então ele veio de novo e tentou. Não conseguia falar. E finalmente ele conseguiu o controle de suas emoções. E suas palavras exatas foram: ele disse que eu não sei o que fazer. Nunca senti nada assim na minha vida. Senhoras e senhores, que não era torneira. Sim, ele tinha talento. Mas não era talento, era a unção do Espírito Santo. Era o poder de Deus. Era o Espírito de Deus que estava em sua vida. Não apenas para cantar, mas para pregar a palavra de Deus Todo-Poderoso. E minha oração é: Deus, me dê uma porção dupla. Me dê uma porção dupla. Dê a Gabriel uma porção dupla. Dê a Gabriel uma porção dupla. Me dê uma porção dupla. Para poder ficar nesta plataforma e pregar a palavra de Deus. Ele derramou sua vida. Ele não se importava com o golfe. Não se importava com a caça. Pescaria. Não se importava com as coisas que... Bem, vamos ser honestos. Ele era o pior cômoda do mundo. Ele poderia se importar menos. Ele viria na camisa. Algumas manhãs eu apenas olhava e dizia: quem no mundo veio com aquela camisa e gravata? Eles nem estão no mesmo planeta. Lembro que estávamos em Fort Myers, Flórida. Acabamos de sair do avião, esperando os carros alugados. Estávamos parados. E eu continuei olhando para os pés do meu pai. Eu disse que algo não está certo. Algo não está certo aqui. Então finalmente percebi que os sapatos eram da mesma cor, mas eles eram diferentes, eles não eram iguais. E eu disse: pai, olhe para seus sapatos. Ele foi... E eles... Eu disse que eles não combinam. Oh, bem, é isso que acontece quando você se veste no escuro. E eu disse: bem, eu sou. Estou feliz que você trouxe alguns sapatos isso sociais. É o que eu trouxe. E eu disse: pai, vamos agora quando chegarmos ao hotel. Faça o check-in. Eu vou comprar um par de sapatos. E eu nunca vou apenas conseguir. Ouve, filho. Se eles vierem olhar meus sapatos, estou no negócio errado. Estávamos em Nashville e estou fechando. Eu não quero falar muito. Estávamos em Nashville Columbia Studios. Antes de nós, isso é antes de construirmos nosso próprio estúdio de gravação aqui. Gravando, ele estava gravando um de seus álbuns. E um homem, nós passamos por isso. Nós estávamos terminando uma sessão e estávamos andando por um corredor, pai e eu, e este executivo da Columbia Music estava descendo. Caminhando em nossa direção, e ele disse: com licença, você é Jimmy Swaggart? Sim. Ele vai, cara. Quem é seu distribuidor de discos? Eles estão em toda parte. E papai olhou para ele e disse que o Espírito Santo... Na mesma cidade, uma das principais gravadoras cristãs queria assinar pai. E papai disse: bem, eu vou ouvir o que você tem a dizer. E ele disse a ele que disse: agora você sabe se você vier em nosso rótulo, bem, vamos colocar muito dinheiro atrás de você. Cara, vamos promover... Mas ele disse que você sabe. Você tem uma tendência quando está cantando para parar e apenas diga aleluia. Louvado seja o Senhor, ele disse agora. Agora você vai ter que diminuir o tom. Pai olhou para ele.
Nunca mudou de expressão. Ele disse, Senhor, eu não sou tão bom cantor, mas com certeza sou bom em dizer aleluia e louvar ao Senhor. Mas ele derramou sua vida. Quase nunca tirava férias. Consumido com a pregação do Evangelho. Você não pode ser derramado até que sua vida tenha sido completamente rendida. Meu pai era um homem de oração. Nós moramos um ao lado do outro. E eu não posso te dizer quantas vezes à 1 e 2 horas da manhã eu ouvia a voz dele fora da minha janela e me levantava. E eu puxaria a cortina para trás, que haveria meu pai às 1:02. Às vezes 3 horas da manhã. Andando para cima e para baixo, chorando, Deus. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso fazer o que você me chamou para fazer. Eu tenho que ter a unção. Eu tenho que ter a ajuda do Espírito Santo. Você me ligou, você me deu uma comissão. Mas eu não posso fazer isso sem você. E graças a Deus o Senhor o ajudou. Ele deu, assim como o apóstolo Paulo deu tudo de si. Ele deu tudo de si. O médico estava certo. Ele literalmente trabalhou. Até que não havia mais nada de seu coração. Ele deu tudo. Ele disse que a hora da minha partida está próxima. Acho que papai sabia. Nos últimos meses, que sua partida estava próxima. Ele não queria ir. Ele não queria ir porque ele queria ver o que está ao virar da esquina. O que Deus tem reservado. Ele disse que eu lutei uma boa luta. Kenneth West, o maior grego, teólogo do século XX, disse disso. Paulo lutou sua luta com o pecado até o fim. E estava descansando em completa vitória. Meu pai morreu em completa vitória. Assim como Paulo se recusou a deixar os pessimistas, os céticos, os judaizantes, os romanos, apedrejamentos, espancamentos, naufrágios e prisões o detiveram. De sua vocação, pai nunca deixou um contratempo detê-lo. De sua vocação, aquela boa luta, o bom combate da fé é Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa é a luta da fé. Ele disse que eu terminei meu curso. Pai, você cruzou a linha de chegada. Você terminou seu trabalho, mas o trabalho continuará. Eu mantive a fé. A palavra mantida lá no grego significa continuar guardando, significa salvaguardar, significa defender o Evangelho, permanecer firme sem medo ou compromisso, sem vacilar como se tratava das grandes verdades da Bíblia. O problema na igreja moderna com pregadores hoje
é que eles não vão se levantar e tomar uma posição. Precisamos de pregadores com espinha dorsal, tocado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, cujos lábios foram tocados de uma chamada do altar, que ficará na plataforma sagrada e proclamará o que é o pecado, e que justiça e que santidade é. E meu pai fez isso. Ele disse que eu mantive a fé que uma vez foi entregue, o que significa que nunca terá que haver outra fé dada. Porque a cruz diz tudo. Agora há reservado para mim uma coroa de justiça. Você sabe que um dia todos nós vamos ficar no tribunal de Cristo. Para aqueles que são filhos de Deus. E é aí que as recompensas será dado ao Filho de Deus. Não seremos julgados pela salvação, que é segura, mas seremos julgados pelo que fizemos com uma salvação tão preciosa. Eu não sei quantas coroas papai vai conseguir, mas eu posso te dizer uma coisa. Uma cabeça não é suficiente. Deixe-me fechar. Deixe-me fechar. Eu não vou falar com você. Estou falando com meu pai. Pai, eu te amo. Eu agradeço por ser um exemplo de santidade e retidão. Eu agradeço por apontar o caminho. Eu te agradeço, Pai. Quando 90% do mundo da igreja disse, cale a boca e vá para casa, meu pai não desistiria. E eu te agradeço, Pai, por me mostrar humildade. E que bondade e graciosidade era. Vamos sentir sua falta, Pai. Zonas SBN. Jimmy Swaggart pode estar no céu, mas seus sermões viverão. Para sempre. Você ficaria de pé? Nós agradecemos. Toda a nossa família agradece por vir e compartilhar esta noite conosco. Oramos para que Deus o leve para casa com segurança. E eu sei que cada um de vocês aqui, antes que chegue sexta-feira, você ligará para aquele número 800 com sua oferta para Sheraton e aqueles de vocês pela televisão. Mas eu quero apenas te dizer agora, a menos que você ligue no meu turno, Deus não vai abençoá-lo. Mas obrigado por ter vindo. E a melhor maneira que podemos terminar esta noite Gabriel disse isso esta manhã, uma música que se tornou um hino. É assim que vamos acabar. Para virar verde.
Mas tudo bem porque estou a caminho do céu. Ao longo do caminho, todos os dias. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos apenas cantar esse verso mais uma vez. Eu tive altos e baixos. No time to stay. You see, problems only weight you down, and they can cause sunny skies to turn to gray. Mas tudo bem, haha. Oh, minha palavra dela. Mas sim, de fato, no meu caminho para o céu, bem, eu estou no meu caminho para o céu e a jornada fica. Vamos lá, alguém deveria ficar feliz neste lugar esta manhã.